Bom, pessoal, então dando sequência aqui, nós vamos falar sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade da criança e do adolescente, que estão aí colocados no artigo 15 ao 18 do ECA, tá? Sobre o direito à liberdade, o ECA coloca assim que a criança ou adolescente, ele tem direito, vamos ler também aí, ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Liberdade de opinião e expressão. O 3. Liberdade de crença e culto religioso. O 4. Liberdade de brincar, praticar esportes e divertir-se. O 5. A liberdade de participar da vida comunitária e familiar sem discriminação. O 6º fala a respeito de participar da vida política na forma da lei. E o 7 de buscar refúgio, auxílio e orientação. Então você vê que esse princípio da liberdade, ele é bem com base no artigo 5º da Constituição, que fala a respeito da liberdade de expressão, da liberdade de locomoção. Você se lembra quando nós estudamos aí o artigo 5º da Constituição, que nós falamos bem sobre isso? Então você vê, a diferença é que quando você coloca no contexto da criança ou adolescente, entre essas outras liberdades, tipo assim, por exemplo, liberdade de brincar, né? Praticar esportes, divertir-se, que são umas questões mais voltadas para essa questão do desenvolvimento da criança e do adolescente, tá? Ela tem também a liberdade de opinião e de expressão, também, né, de participar da vida política, porque, por exemplo, se o estatuto ele atende aí até o adolescente aos 18 anos, excepcionalmente, né, até os 21, a partir dos 16 anos no Brasil, o adolescente já pode participar da vida política, ele já pode votar, né? Então, abrange sim a questão do adolescente, tá? E essa questão de ir e vir, pessoal, nos lugares públicos, né, espaços comunitários, por que ressalvadas as restrições legais? Nós vamos estar vendo mais à frente que existem certos tipos de programações, até mesmo culturais, que existem faixa etária de permissão para que a criança ou adolescente participe. Então, por exemplo, se é uma programação que está acontecendo num horário que o adolescente não pode mais, a criança não pode mais estar ali na rua sem um responsável, ou que mostra ali que está passando um filme, uma programação que é acima de 18 anos e o adolescente não tem. Então, ele não vai ter essa liberdade de estar lá, tá? Então, aí o Conselho Tutelar vai ter a função de ir lá e recolher essa criança, esse adolescente, levar para sua família, tá bom? Porque ele vai estar fora das restrições legais, tá bom? Então, não é porque tá falando, tem liberdade então de vir e estar nos logradouros públicos, espaços comunitários de qualquer forma. Não, respeitando as restrições legais, tá? O princípio do respeito vai falar no ECA que seria o respeito, né, pessoal? O direito ao respeito, ele vai falar em relação à inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, abrangendo o que? A preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Então, o respeito, pessoal, a essa individualidade, essa integridade física da criança e do adolescente, não só física, né, mas psicológica, psíquica, moral da criança em todos os seus aspectos. Em relação ao direito à dignidade, fala que o que significa isso, esse direito à dignidade, né? Trata-se do direito da criança e do adolescente deles serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, né, pelos pais ou por integrantes da família, por seus responsáveis, por agentes públicos, por professores, por pessoas que estão ali com algum tipo de autoridade sobre a criança, que são executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar dessa criança, desse adolescente, tratá-los, de educá-los ou de protegê-los. Então, a dignidade, o princípio da direito à dignidade, vai falando muito forte a respeito dessa questão da criança e do adolescente ser tratado sem a utilização de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, tá? Você vai ler, é interessante que eu falei para vocês, nós estamos falando aqui de uma forma resumida, tá? Então eu te aconselho a pegar aí o ECA, nesses artigos aí do 15 e 18 e ler mesmo na íntegra, tá? Marcando os pontos principais,
que eles vão até estar explicando o que significa, né? Então tá, o castigo físico, né? O que é o tratamento cruel, o tratamento degradante, aquilo que vai estar trazendo, né, esse prejuízo de uma forma que vai afetar a questão do direito à dignidade da criança e do adolescente. Bom, então nós vemos aí mais um direito que é o direito à educação, à cultura, esporte e lazer. Esse direito ele está aí entre os artigos 53 ao 59, que fala o quê? Em relação ao direito à educação, cultura, esporte e lazer, né? Fala que a criança e o adolescente eles têm direito à educação básica obrigatória. Vocês se lembram que nós estudamos quando nas aulas sobre a LDB, a Lei 9394 de 96, que nós falamos que a educação básica ela é um direito público subjetivo e ela é gratuita, de oferta gratuita. Para recordar, a educação básica, pessoal, ela vai atingir a criança aí, claro, de 0 até os 17 anos. Lembrando que a vaga, que é obrigatório, é da educação pré-escola a partir dos 4 anos de idade, né, que nós falamos sobre isso. A criança e o adolescente, eles têm direito a essa educação básica obrigatória. Frequência escolar, então a frequência escolar, ela é muito falada aqui, uma escola, por exemplo, que detectar que uma criança ou um adolescente está tendo muitas faltas, deve comunicar ao conselho tutelar, tá? Para que o conselho tutelar possa tomar providências. E tem até alguns programas, como Bolsa Família e outros programas sociais, que associam a questão da frequência escolar com a concessão do benefício, tá? É até interessante, porque a família pode até mesmo perder essa ajuda financeira do governo, se por acaso as crianças que estão em idade escolar não estiverem frequentando. Então, a frequência escolar ela é muito importante para esse acompanhamento mesmo da criança nesse direito à educação, cultura, esporte e lazer. O governo ele tem a responsabilidade, pessoal, de investir em programas que vão incentivar a cultura, a prática de esporte, que vão incentivar, claro, na educação. A educação é uma destinação obrigatória mesmo do governo para investimento nessa área. A cultura, o lazer, o esporte, eles têm que ter programações com foco no desenvolvimento da criança e do adolescente, tá? Então são programas específicos que instituições, escolas, tanto da rede pública como outras entidades, como o Sistema S pode estar fazendo, que atende a esse direito que o ECA coloca da criança, o direito à educação, cultura, esporte e lazer. Bom, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Um ponto interessante também aqui, que o ECA, ele coloca no artigo aí 60 ao 69, a questão da idade que o jovem adolescente pode estar trabalhando, tá? Como jovem aprendiz ou como mesmo um profissional aí em alguma fábrica, alguma empresa, tá? Para começar, pessoal, vocês se lembram lá na Declaração de Direitos Humanos que o trabalho infantil ele é expressamente proibido, tá? Então, responde criminalmente, né, aquele que for pego aliciando crianças para o trabalho infantil. E a criança, você se lembra que ela é considerada até que idade mesmo, que a gente viu lá no começo? Isso aí, pessoal, antes de completar os 12 anos, tá? Ela é considerada criança. Então com 12 anos ela pode trabalhar? O artigo 60 do ECA coloca que menores de 14 anos não podem estar trabalhando, salvo na condição de aprendiz. Então pode ser que, se houver uma autorização do Ministério Público aí, que protege o direito da criança e do adolescente, de que, por exemplo, um menor aí possa estar sendo aprendiz, ele pode, pessoal, coloca assim, salvo na condição de aprendiz, ele não pode trabalhar com menos de 14 anos, tá? E costuma ser que os trabalhos do jovem aprendiz, as empresas, os bancos, né, Correio e muitas outras instituições costumam contratar somente a partir mesmo de 14, 15, até os 16 anos, tá? O artigo 65 coloca que o adolescente aprendiz maior de 14 anos, aí uma diferença. Se ele for maior de 14 anos, ele tem assegurado os seus direitos trabalhistas e previdenciários,
Olha só que interessante. Então, mesmo sendo jovem aprendiz, se ele está trabalhando acima de 14 anos, ele tem assegurado os direitos trabalhistas e previdenciários, todos, que são, né, pessoal, aquela questão de direito às férias, de direito a atestado médico, e todas aquelas coisas assim que o adulto, né, o maior de 18 anos, ele tem. É proibido, pessoal, ainda que ele tenha aí, né, os seus 16 anos, antes dele completar 18 anos, é proibido todo o trabalho entre 22 horas e 5 horas da manhã. Local perigoso, local insalubre, local penoso, que mostra risco, não só risco de vida, tá? Mas risco no desenvolvimento físico, no desenvolvimento mental, no desenvolvimento psicológico, moral ou social, que é diferente, né, por caso de um adulto, por exemplo, que você pode colocar assim, então tem risco de vida para o adulto e pronto. Não. Para o adolescente, de repente, ele pode estar trabalhando, por exemplo, num local, por exemplo, uma lanchonete. Só que essa lanchonete, ela apresenta, pelo público que frequenta, pelas atividades que acontecem ali dentro, ela apresenta um risco de desenvolvimento psicológico e moral para esse adolescente, tá? Então, seria um lugar que o conselho tutelar deveria intervir com sua família e o adolescente não está trabalhando ali, tá? Então, lembrando disso, pessoal, que idade, então, que o adolescente pode estar trabalhando? Qualquer trabalho para menores de 14 anos de idade, tá? A lei coloca salvo na condição de aprendiz. Então, essa condição de aprendiz, pessoal, ela tem que ter uma regulamentação, tá? Aqui não traz um detalhe, mas pode ter jurisprudência em cima disso daí. Por exemplo, ela pode estar trabalhando como aprendiz na sua família, no seio da sua família, tá? Isso não impede que isso possa acontecer. A família não vai ser processada, punida por isso, tá? Desde que não se constitua em aliciação ou trabalho escravo, né? E desde que ela não tenha menos de 12 anos, tá? E a partir do momento que ele se torna jovem aprendiz maior de 14 anos, numa fábrica, numa instituição, ele vai ter assegurado seus direitos trabalhistas e previdenciários, tá bom? Lembrando das exceções aí do horário de trabalho e locais que apresentam algum risco ao desenvolvimento, lembrando daquele artigo 6º, lembra? Da condição peculiar de desenvolvimento da criança ou adolescente, que não pode ser medido na mesma forma de um adulto, tá? Sobre a questão da prevenção. Então, assim, nós vamos falar de medidas de proteção e agora nós estamos falando de medidas de prevenção. O artigo 70 até o 85 vai falar que existem várias formas de prevenir essa exposição da criança ou do adolescente a risco ao seu desenvolvimento, tá? Sobre a prevenção, fala da obrigatoriedade, principalmente do governo, estar fazendo políticas e campanhas educativas de divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Interessante, porque assim a família, a própria criança ou adolescente, eles precisam ter conhecimento daquilo que são seus direitos, daquilo que são os princípios fundamentais de proteção, medidas de prevenção, tá? Então é interessante que isso seja divulgado, é interessante que você, educador, né, não só para uma prova de concurso, mas você que trabalha com educação, você vai conviver com crianças e adolescentes, você precisa entender o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, né? O que pode, o que não pode, como que deve se portar com relação à criança e adolescente, quais são as medidas de prevenção, tá bom? Então, assim, por exemplo, os espetáculos e diversões públicas, como eu falei agora há pouco, eles têm que ter obrigatoriamente a indicação de faixa etária, tá? Então, isso tem que estar exposto, se é livre, se é 10 anos, se é 12 anos, 18 anos, 16 anos, isso tem que estar exposto, tá? Não só em espetáculos, diversões públicas, aí incluindo a questão de apresentação de filmes, tá? Revista de material impróprio, por exemplo, com pornografia. Essas revistas, elas têm que ser embaladas em embalagens lacradas. Apesar que algumas vezes nós vemos até em bancas de revista, elas estão lacradas, mas muitas vezes a foto da capa, muitas vezes traz uma imagem que deveria estar escondida. Enfim, né? Se houver alguma denúncia e o Ministério Público pegar em cima, essa revista, né, esse meio de divulgação pode responder judicialmente por isso aí.
Mas as revistas de material impróprio, o exemplo, né, que eu tô falando da questão da pornografia, elas têm que ser em embalagens lacradas. Outra coisa, gente, locais de jogos, bilhar, sinuca, jogos de azar, qualquer outro jogo que envolva questão de apostas é proibido para os menores de 18 anos, tá? Então, assim, não pode mesmo, mas tá com o pai, tá com... Não pode, até mesmo o responsável pode ser responsabilizado, não só o proprietário, mas até os pais podem ser responsabilizados por levar seus filhos menores de 18 anos, né, criança e adolescente, um ambiente onde tem jogos de bilhar, sinuca ou jogos de azar de forma geral. A hospedagem da criança ou adolescente só pode acontecer com o responsável, tá? Então não pode um menor, um adolescente que tem menos de 18 anos chegar e querer se hospedar num hotel. Não pode, ele tem que estar acompanhado do seu responsável. Na questão das viagens, ele pode estar viajando sem o responsável, desde que tenha uma autorização judicial. Então ele não pode se hospedar, mas ele pode viajar? Sim, ele pode viajar. Mas ele pode viajar até mesmo a criança, a criança, né? Lembra, até os 12 anos, só com um responsável, tá? E a criança aí, o adolescente de 12 até antes de completar os 18 anos, ele pode estar viajando com seus documentos, com autorização dos responsáveis e autorização judicial. Aí você pode dizer, mas eu já vi, eles não cobram isso não, entra no ônibus aí e aí vai embora. Bom, aí é uma questão de fiscalização, né? Mas o que o ECA estabelece é isso, pessoal, que para viajar precisa da autorização judicial aqueles que têm menos de 12 anos, tá bom? E o maior de 12 anos, não, o contrário. Quem tem de 12 até 18, ele precisa da autorização judicial e seus documentos, e o menor de 12 anos somente com um responsável legal, tá bom? Aí você pode dizer, mas tem exceção, precisou mandar uma criança, foi na justiça. Bom, se se der uma autorização judicial, você foi aí no Ministério Público, o juiz lá que atende a criança e adolescente, viu a situação e permitiu, né? Então, tá amparado aí legalmente, tá? Continuando falando sobre prevenção, o artigo 81 fala que é proibida a venda para criança ou adolescente. Então, até os 18 anos completo, é proibido vender o quê, pessoal? Armas, munições, explosivos, tá? Eu até acho interessante que quando fala aqui, ó, armas, munições, explosivos, também fala dos fogos, né? E é interessante que o artigo fala assim, que os fogos salvam aqueles que não expõem risco ao manuseio. Aí eu fiquei pensando, né? Um exemplo de um fogos que não causa, que não pode causar um ferimento ou um dano ao manuseio de uma criança, né? Aí você pensa naqueles fogos lá, aqueles chumbinhos. Não sei se uma criança mastiga um negócio daquele, joga, é complicado, né? Então, a lei dá uma abertura para a questão dos fogos, mas fica uma coisa assim meio que, né, sem a gente entender até que ponto que seria essa exceção que não causa risco, né, a criança e o adolescente. Então, bebidas alcoólicas, né, isso aí a maioria do pessoal já sabe, né, bebidas alcoólicas, produtos que causam dependência, não só a droga, mas, por exemplo, você não pode pedir para que seu filho, por exemplo, de 16, 17 anos, vá numa farmácia e compre um medicamento que causa dependência, ou a farmácia não pode vender para ele. Tá? Ele tem que ser maior de 18 anos para comprar um produto que pode causar a dependência química, não só a droga e não só o medicamento também. Existem outros produtos químicos, né, que podem causar dependência que não podem ser vendidos para o adolescente aí antes de completar os 18 anos. Publicações pornográficas também não podem ser vendidas para criança e para adolescente e bilhetes de loteria. Mas você fala, mas fulano manda o filho lá comprar bilhete de loteria. Pessoal, a legislação coloca que não pode. Aí é uma questão, igual eu falei, de fiscalização, né? E de denúncia, de fiscalização e de penalização, tanto dos responsáveis que estão enviando os filhos antes de completar 18 anos para fazer essas coisas, ou até mesmo o adolescente querer fazer sozinho, né? Você pode fazer um teste, querer fazer um teste aí na sua cidade se
um jovem entre 16 e 17 consegue comprar um bilhete de loteria, se vão pedir o documento dele, alguma coisa assim, a gente sabe que existe muita infração, né? Mas nós vamos seguir o que coloca a legislação, tá? Que é proibido. Armas, munição, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos que causam dependência, drogas, fogos, publicações pornográficas, bilhetes de loteria, certo? Vamos fechar assim. Sobre as políticas de atendimento. O artigo 86 até o 97 fala que todos os municípios precisam de um conselho da criança e do adolescente. O estado vai ter um conselho da criança e do adolescente e nacionalmente nós temos o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, certo? Então, nós temos o nome do nacional, que é o CONANDA. Cada estado vai ter o seu e cada município vai ter o seu. Esses conselheiros, eles não são remunerados, tá? Eles fazem parte deste conselho voluntariamente e são pessoas representantes de instituições governamentais e não governamentais que têm alguma ligação com a criança ou adolescente, tá? Entre a gente de escola, entre a gente de CMEs, entre a gente da saúde e assim vai. Tá? Então ele é formado, aí cada município vai estabelecer a formação do seu conselho, eles têm que se reunir periodicamente. Eu já morei no município, morei numa cidade de Goiás, em Goianira, e por um tempo eu participei do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? E esse conselho ele tem até uma certa autonomia, por exemplo, o município recebia verbas de doações e para que fosse investido até mesmo no Conselho Tutelar, por exemplo, na época comprou um veículo, né, para o Conselho Tutelar, na época eu fazia parte, e o veículo foi comprado com doações da Receita Federal, e para que pudesse fazer a compra daquele veículo, tinha que passar por toda a reunião do conselho, ata, né, todo mundo autorizar, assinar, depois isso ia para o Ministério Público, enfim, fica bem assim mesmo para controle e fiscalização, não só dos recursos, mas das ações também, tanto do Conselho Tutelar quanto das outras instituições que atendem a criança e o adolescente. O Conselho Tutelar, ele é um conselho, nós vamos falar dele mais para frente, tá? Não nesse vídeo, que ele é um conselho já que é eleito e ele é remunerado. Essa remuneração, ela não é como do servidor público, é estabelecida em lei nacional, não. O município, ele vai estabelecer qual vai ser a remuneração desse conselheiro tutelar. Aí ele é eleito por um mandato de 4 anos, podendo ser reconduzido, e ele tem que ter idoneidade moral, ele tem que morar no município e ele é eleito pela população, tá? E cada município tem que ter pelo menos um conselho tutelar. Dependendo aí do tamanho do município, podem ter mais conselhos, tá? Pode ter. O município vai estabelecer uma lei que fala tanto do estabelecimento de quantos conselhos vai ter, quanto da remuneração de cada um desses conselheiros durante o tempo que eles estiverem aí atuando, tá? Eleitos. Bom, mas isso aí nós vamos falar mais pra frente. Depois você volta nos módulos mais pro final, nós vamos estar falando a respeito do conselho, mais sobre o conselho tutelar. Continuando aí sobre as políticas de atendimento. Então, existem, a gente falou sobre o conselho, né? O conselho da criança e do adolescente, falamos sobre o conselho tutelar, que são órgãos aí que vão fazer atendimento e vão também fiscalizar, né? Fiscalizar quem? As entidades de atendimento à criança e ao adolescente. Essas entidades, elas são fiscalizadas pelos conselhos tutelares, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Toda entidade de atendimento à criança e adolescente tem que necessariamente contar com um quadro de profissionais especializados com formação específica para trabalhar com criança e adolescente, tá? Isso aí está no artigo 94, pegue e leia, né, o artigo todo para você entender melhor. É obrigatório que os servidores, né, os profissionais dessas entidades, eles denunciem os maus tratos e se por acaso não cumprir, né, essa questão, a entidade não cumprir essa obrigatoriedade de ter um quadro de profissionais especializados, o que vai acontecer? As entidades governamentais. Então tem aí critérios diferentes, né, para o que vai acontecer com a entidade governamental e a não governamental. No caso das entidades governamentais, pode ter a advertência,
o afastamento provisório dos seus dirigentes, o afastamento definitivo dos dirigentes e o fechamento da unidade ou interdição de programa. Claro que isso vai acontecendo conforme o julgamento, né, da denúncia, a apuração de fatos, chegando aí ao final mesmo do processo. Essas são as penalizações que podem acontecer às entidades governamentais. Para as entidades não governamentais, pode acontecer o quê? A advertência, a suspensão total ou parcial, né, de repasse de verbas públicas, interdição das unidades, suspensão do programa e cassação do registro, né, de funcionamento dessa instituição, tá bom? Então vocês veem que tem uma diferença aí entre as entidades governamentais e não governamentais, que as entidades governamentais falam a respeito do afastamento dos seus dirigentes, né? E aqui no caso das não governamentais, o que vai acontecer? Vai interditar a instituição e cassar o registro de funcionamento, porque na verdade os seus dirigentes eles não são funcionários públicos, né? Nem da esfera municipal, estadual, nem federal. Outro item aqui sobre as políticas de atendimento. O artigo 86 ao 97 também coloca que é obrigatório que os municípios, né, eles estejam estabelecendo planos de atendimento à criança ou adolescente. Por exemplo, de repente está até aí como alvo do edital do seu concurso para que você esteja lendo, estudando alguns desses programas, tá? Sejam eles a nível federal, estadual, municipal. Por exemplo, eu coloquei aqui, eu citei alguns exemplos de programas que se você falar assim, professora, no meu edital está falando para mim estudar sobre esse programa, mas eu não achei. Pode me mandar um e-mail, leis.educação@gmail.com, porque eu tenho esses materiais e eu posso estar enviando para você. Eu não vou estar falando de todos eles de forma mais detalhada, porque eles são muito específicos para cada edital, tá? Então, de repente, você tem que consultar o seu edital e você vê o que está sendo solicitado aí para você. Caso esteja solicitando que você estude algum desses planos, alguma dessas leis aqui que eu vou falar agora, você pode me pedir e eu vou estar enviando para você, tá bom? Bom, o Programa Nacional, um exemplo, Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E pessoal, é assim, como eu falei para vocês, quando vocês entendem os princípios, né? Se você estuda os princípios, se você estuda a Declaração de Direitos Humanos, se você estuda o ECA, esses programas, eles têm como base essas políticas, né? Esses princípios, esses direitos. Então, tudo vai ser voltado a isso. Claro que há a orientação de como acontecer o programa, como ele vai realmente atender, aí são específicos. Mas a questão da base, da fundamentação desses programas são o Estatuto da Criança, a Declaração de Direitos Humanos, a Constituição, certo? Então, se você entender esses documentos maiores, principais, nacionais, você consegue compreender esses programas, tá? Programa Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, o SINASE, né, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que ele é estabelecido pela Lei 12.594 de 2012, que ele fala quais os procedimentos, né, para a questão do atendimento socioeducativo, fala sobre a questão das medidas de proteção, tá, como que ele deve acontecer. E aí esse SINASE também estabelece, pessoal, que cada criança e adolescente que passar por um atendimento, por uma medida de proteção, ele precisa de um plano individual de atendimento conhecido como PIA, tá? E também os planos de atendimento socioeducativos municipais e estaduais, eles têm, assim como o Plano Nacional de Educação, né, eles têm uma duração decenal. E todos os estados e municípios precisam obrigatoriamente estabelecer planos de atendimento socioeducativos, tá? Isso você pode ler essa lei 12.594 de 2012 do SINASE. Dá uma olhadinha se isso está sendo cobrado no seu edital, tá? Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Dá uma olhada. Se estiver cobrando, pode mandar um e-mail para mim se você não conseguir encontrar, tá? No site do Planalto essa lei, me manda que eu vou estar colocando, disponibilizando para você esse material, tá bom? Bom, então aqui a gente para esse módulo falando até aqui sobre as políticas de atendimento. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a questão das medidas de proteção até a questão do acesso à justiça, tá bom? Então fique aí mais um pouquinho, não desanima dos estudos, né? Eu volto já
falando da sequência do nosso estudo sobre o ECA, tá bom? Até mais!